tempo. E acho que isso prejudicou a carreira dele. Eu já comparei muito ele com o Raí. Eu acho que ele tinha potencial para evoluir, ser um jogador como o Raí foi. Fisicamente, tecnicamente, eles são até parecidos, mas acho que o Raí conseguiu botar na cabeça, mentalizar, ser um jogador top para brilhar em grande clube da Europa como o Paris Saint-Germain, seleção brasileira com mais regularidade, esteve na Copa de 94 campeão do mundo. Quem sabe, aí com a ajuda do Raí, que é diretor de futebol, o Diego Souza pode, mesmo aos 32 anos, evoluir, deslanchar. Deixa eu te perguntar um pouquinho por que dessa comparação com o Raí, porque eu até me assustei um pouquinho, porque nós vamos mostrar essa lista que você citou dos clubes que o Diego Souza passou, porque o Raí, querendo ou não, você olha para o Raí e você enxerga o São Paulo. Vou pedir para a produção colocar na tela a lista do Diego Souza, por onde ele passou aqui no Brasil, e eu te pergunto, ele defendeu Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, o Galo, Vasco, Cruzeiro, Sport e agora vai atuar no São Paulo. O Raí, você olha para o Raí e você fala, ele é o São Paulo. Você olha para o Diego Souza, qual clube que vem na sua mente? Não tem uma referência, então por isso eu explico para você o meu susto quando você disse da comparação, porque eu acho que não dá mais tempo dele criar uma identidade tão forte. Eu posso estar sendo precipitada, mas eu acho que não dá mais tempo dele criar essa identidade. Mas me responde, Rodrigo, olhando para o Diego Souza, qual clube que você enxerga? Onde ele marcou a história? Olha, o melhor Diego Souza que eu vi foi no Grêmio, vice-campeão da Libertadores. Jogou demais naquela Libertadores que o Boca venceu o Grêmio em 2007. Ele comandou, liderou em campo, né, o time do Mano Menezes, mas jogou demais ali. No Palmeiras ele teve bons momentos, em 2008 campeão paulista, depois o Palmeiras foi bem no Campeonato Brasileiro seguinte, liderou, mas não foi campeão. No Vasco ele é muito marcado por aquele lance contra o Corinthians na Libertadores, né? Que ele fica na cara do Cássio, toca a bola, ali ele poderia ter eliminado o Corinthians, quem sabe dado uma Libertadores mais adiante pro Vasco, né? Mas então, você vê, ele não tem tantos títulos assim, ele ganhou a Copa do Brasil pelo Vasco, é verdade. Então no Vasco ele teve bons momentos, mas ficou muito marcado por um lance, por uma eliminação. No Sport agora ele conseguiu ficar mais tempo, acho que questão da família, se adaptou muito bem no Recife, ele é tratado como rei no Recife, isso ajudou ele a ficar no Sport, largou o Fluminense. Foi. Talvez até que foi uma boa, né? Porque o Fluminense está com tanta crise financeira, muita gente, poxa, tá deixando o Fluminense para ir pro Sport. Teve o nome especulado ano passado. Primeiro ele gosta do Recife, a família estava bem adaptada e também o Fluminense não está no melhor momento financeiro. Mas no São Paulo, eu acho que ele tem condição de deslanchar. O São Paulo tem uma tradição histórica de receber veteranos. Há 32 anos o jogador não é veterano hoje em dia. O São Paulo recebeu o Leônidas. O Leônidas era tratado como velho. Saiu do Flamengo, tratado como velho. O Leônidas jogou a década de 40 quase que inteira no São Paulo, ganhou 5 campeonatos paulistas. Virou o que virou. O Zizinho foi tratado como velho no Flamengo, chegou com 37 anos no São Paulo, jogou demais, foi campeão paulista em 57, é um dos grandes ídolos do São Paulo. Você vai mais pra frente, Cerezo foi bicampeão do mundo com o São Paulo, só que o Falcão não jogou tão bem no São Paulo, virou reserva do Márcio Araújo em 85. O Cerezo foi bicampeão do mundo com o São Paulo, melhor jogador do Mundial de 93, chegou como veterano. O Tele Santana queria o Júnior Capacete, ele teve proposta, o Júnior quase foi pro São Paulo, foi o Cerezo, jogou bem. Então o São Paulo tem uma certa tradição de abrigar jogadores mais veteranos e tentar ter sucesso. Eu acho que ele ainda tem condição, mas passa muito pela cabeça dele. Mas você acha que hoje ele está mais para assumir um cargo, uma postura, não digo especialmente assim o futebol, mas uma postura mais de Hernanes ou uma postura mais de Prato? Mais de Prato. Mais de Prato. Quem seria o substituto do Hernanes na cabeça do São Paulo? Não digo pela referência em campo, pela postura de líder. O Hernanes foi líder em campo e fora de campo. O Prato chegou para ser o matador, acabou não sendo o matador. A liderança não aparentava ser o grande forte dele ali. Então eu queria saber ele atuando dentro e fora de campo. Em campo, ele está sendo contratado mais ou menos como substituto do Prato. E eu acho que eles têm características parecidas, que é corpo muito forte. O Hernanes não é de trombar, não é muito de choque, é um cara mais técnico. O Diego Souza tem técnica, tem habilidade, mas ele na parte física, jogo aéreo, ele vai bem por cima, ele se assemelha mais ao Prato em campo. E também fora dele. Ele é um cara competitivo, gosta de ganhar, gosta de clube grande, gosta de grande competição, mas ele não é profeta como o Hernanes. O Hernanes e o São Paulo é insubstituível nesse jeito de
identificação com a torcida, ídolo do clube, cara que no vestiário todo mundo gosta. Saiu uma pesquisa no final do ano, os jogadores mais queridos por todo mundo. O Hernandes, mesmo os caras dos outros times adoram o Hernandes. O Hernandes é muito legal. Ele é o cara, gente boa. Gente boa, todo mundo. Não tem quem não goste do Hernandes. Rodrigo, eu me arrisco a dizer, dos jogadores hoje em atividade no mundo, dentro disso que você está perguntando, acho que hoje o que tem mais identificação com São Paulo, Rogério Ceni virou treinador. Sim. Jogador. Eu acho que dificilmente alguém vai bater o Hernandes. Ele é muito... Dificilmente. Cria da casa, jogou muito tempo no São Paulo, numa época vitoriosa. É um cara que pode atuar em várias funções, bom de grupo, legal, divertido. A imprensa gosta dele. Positiva, né? As falas dele, não são nem piadas, né? Eu ainda insisto na tecla. E lembro que quando falei aqui, alguns me olharam meio torto, assim, mas eu acho que ainda cabia Hernandes na seleção brasileira. Não no time titular, mas no elenco. Hoje a gente discute muito um substituto direto ao Renato Augusto. Esse substituto pode ser o Hernandes. E sobre essa questão da chegada do Diego Souza, tem um detalhe aí que pode pesar muito nesse posicionamento do Diego. E estou com o Rodrigo, acho que o Diego Souza foi contratado para repor a saída do Lucas Prato. Sim. E o Diego Souza, ele está focado nisso, porque o caminho dele para a Rússia passa justamente por essa posição, por essa função no time do São Paulo. Ele vai ter que ir bem ali, porque é ali que ele tem chance, é ali que ele tem brecha na seleção. São Paulo e Diego Souza já namoraram há um tempão. São Paulo já gostaria de ter o Diego Souza muito antes, talvez com essa análise, que ele poderia ser um jogador de nível de seleção brasileira em Copa do Mundo. E ele pode ser. Esse semestre para ele é fundamental, é decisivo para ele conseguir algo. Mas o São Paulo está muito vivo no mercado. O São Paulo ganhou uma boa grana, vendeu bem o Prato. Então o São Paulo ainda tem esperança de tirar o Vitor Ferraz do Santos, talvez numa troca de jogadores, falou-se do Hudson, de repente pode pintar alguma outra situação, embora o presidente atual do Santos não veja com bons olhos essa negociação. Robinho, o São Paulo descartou totalmente, embora o Dorival curta o Robinho, não tem menor clima entre torcida, mesmo na diretoria do São Paulo há muita resistência ao Robinho é descartado. O grande esforço do São Paulo no momento é o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é um jogador para chegar e tentar substituir o Hernanes. O São Paulo pagava 500 mil por mês pro Hernanes, pode jogar esse dinheiro na mão do Scarpa, até alguma coisa a mais ali, luvas e tal. E o São Paulo ainda tem outras opções. Gabigol é uma possibilidade de empréstimo para o comando do ataque. Marinho, ex-Vitória, também é outra posição que o São Paulo pode eventualmente se reforçar. E conseguir um zagueiro de bom nível, muito bom nível, que é o Anderson Martins. Agora o São Paulo pode até, quem sabe, vender o Rodrigo Caio sem muito remorso, que já é um plano antigo, tanto o Rodrigo Caio quanto o São Paulo, essa venda. Se pintar uma proposta, o São Paulo pode negociar o Rodrigo Caio. Você citou um nome aí um tanto curioso, porque essa semana lá na Europa, o Gabigol, como diz os nossos companheiros aqui, só Gabriel, porque gol ele não faz mais, ganhou o prêmio de pior atleta, né? O pior atleta. Pior estrangeiro. Na Itália, exatamente. Bom, antes de chamar a agenda do São Paulo, ganhou um prêmio esse ano, né? Não muito bom, mas isso que o Gabigol vem colhendo na sua carreira, já que andou perdendo o foco. Antes da gente mostrar a agenda do São Paulo, vamos falar rapidinho do novo reforço que chegou para o São Paulo. Cueva, conhece? O Cueva, que ano passado foi jogar com a seleção, não vinha bem no São Paulo, foi jogar com a seleção, ele foi bem. Demorou para se reapresentar porque estava comemorando, estava festejando. Agora o time do São Paulo inteiro volta a se apresentar, chegam os reforços, a equipe está trabalhando e 6 dias depois, um pequeno atraso de 6 dias, chega esse novo reforço. O Cueva, primeiro na defesa do Cueva.